estamos alegres por mais uma oportunidade de pregarmos a palavra de Deus e de termos, então, uma participação também dos irmãos nessa manhã. Então, pergunto primeiramente ao pastor qual é o tempo médio do estudo, para depois a gente abrir para a participação dos irmãos. Pastor, o senhor tem 40 minutos. 40, né? O senhor deixa um espaço de 15 minutos para participação, né? Tá, ok. Então, vamos aqui. Ok. Os irmãos me dão um sinal quando chegar nos 40 minutos, então, tá? Ó, hoje a gente vai tratar sobre a ansiedade. Mas antes da gente iniciar o estudo sobre ansiedade, abram comigo num texto de 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 14. Qual foi mesmo o tema de ontem? O corpo de Cristo como suporte à saúde mental. Esse texto que eu vou ler é um texto que resume esse suporte. Como é que o corpo de Cristo, a igreja reunida, pode ajudar na saúde mental dos irmãos e dos nossos parentes? Então, olha aí o verso 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Então, uma igreja saudável é uma igreja que adverte, admoesta, demonstra o pecado, aponta o pecado, não só aponta, como tenta corrigir a pessoa que está em insubmissão, que não está obedecendo os preceitos do Senhor. E isso pode gerar o que? Essa insubmissão? Revolta coletiva, isso pode gerar motim. A insubmissão pode ser um foco para o desânimo dos outros. A insubmissão pode ser um foco para que os outros também passem a desobedecer. De maneira que uma igreja que foca na saúde mental, que dá suporte à saúde mental do corpo e que identifica alguém insubmisso, o que é que faz? Exorta. Quem exorta? É apenas o pastor? Não. É aquele que viu o erro. Então, se você viu o irmão errando, a sua primeira participação é exortando. Meu irmão, chega aqui comigo. Tenho visto que você tem falhado nessa área. E eu estou aqui para lhe ajudar, estou aqui para lhe advertir, em amor, porque eu te amo muito e eu não quero ver você sofrendo as consequências de Deus. E aí, para isso, eu te peço que você abandone esse pecado, deixe de lado. Vamos orar aqui, eu contigo e tu comigo, e aí você ganha o seu irmão. A maior parte do problema é que quando a gente vê alguém em erro, ao invés de admoestar, a gente fica fazendo aquelas orações de fofoca, né? O que são essas orações de fofoca? Pais, irmãos, vamos orar por irmão fulano de tal. Ele insiste nisso, naquilo outro. E quando agimos assim, ao invés de cortarmos o problema na fonte da raiz, a gente passa a espalhar o problema. E para que eu corte, eu preciso ter coragem de advertir. Então, uma igreja saudável é uma igreja que adverte. É como uma família saudável. Família saudável, quando o filho erra, o pai vai lá e corrige. O pai vai lá e mostra onde está errando. Um professor, né? Então, um professor saudável, que quer ver a instrução do seu aluno, ele vai lá e mostra onde está o erro. Não, você está errando nisso aqui. Você errou nisso aqui. Não é isso a função de um professor? Não é dar ali um norte para que o aluno possa aprender? Ele não vai aprender pelo aluno, mas ele vai mostrar onde ele está errando, vai corrigi-lo, para que ele possa acertar da próxima vez. Então, eu conversei ontem com o doutor Leandro, né? E nós percebemos, ele é tutor, ele também auxilia, ele tem uma função também de docência. E eu tenho certeza que quando um aluno está tendo dificuldade,
ele chama o aluno, ele olha, tem que melhorar nisso, nessa parte, naquela outra, para que você seja bem sucedido. Então, se isso é verdade na família, se isso é verdade no emprego, se isso é verdade na faculdade, por que não seria verdade na igreja? Então, é a mais pura verdade aqui também. Então, sejamos uma igreja admoestadora. Que quando a gente corrige o insubmisso, o problema é resolvido na raiz. E aquela raiz não vai brotar outras raízes de insubmissão. Segunda coisa, consoleis os desanimados. Uma igreja que dá suporte à saúde mental do corpo de Cristo é uma igreja que consola os desanimados. Em geral, quando alguém está desanimado, o que é que a gente faz? Né? A pessoa passa 5 semanas sem vir à igreja. Né? Aí chegou a pessoa, a gente, rapaz, apareceu aí sumido. Rapaz, que chuva foi essa que deu que tu apareceu aqui hoje? Né? Então, ao invés de consolar, estou o quê? Estou afastando a pessoa. Estou desestimulando, estou desanimando. Não. O irmão chegou, que tem 1 semana, 2, 3, 4, que ele não aparece. Que bênção que você está aqui. Né? Ou então, se eu vou consolar o desanimado, é na hora do culto que eu consolo apenas? O que é que eu tenho que ter para consolá-lo? Contato. Então, se ele mora num lugar mais distante, eu tenho que ter pelo menos o telefone dele, o número de WhatsApp. O irmão faltou, não precisa dizer que todo mundo sabe que ele faltou. Não precisa estar comentando que ele faltou. O que é que eu devo fazer? Sentir falta dele? Vou lá na casa dele. Ou então vou ligar para ele, irmão, queria marcar um cafezinho aí na tua casa, posso ir aí? Aí assim você ganha um café grátis, né? Aí você vai lá na casa do irmão, ganha um café grátis e ainda vai conversar com o irmão. E vai dizer para ele o quê? Sentir sua falta. Você fez falta no corpo de Cristo. E aí o irmão talvez esteja decepcionado, angustiado, e ele vai espontaneamente contar. Mas para que isso aconteça, você tem que saber ouvir. Tem um livro chamado A Arte de Ouvir. É uma arte muito difícil. E poucos de nós somos bons ouvintes. Nós somos bons tagareladores. Nós somos bons conselheiros de conselhos prontos de tipo receita de bolo. Mas somos péssimos em geral ouvintes. Você vai lá para ter um tempo com o irmão, ouça primeiro. Não vá com um conselho pronto, não. Ouça primeiro. Procure identificar qual é o problema. Quando o médico examina um paciente, o que é que ele está fazendo? Está ouvindo o corpo do paciente. Está ouvindo os sinais que aquele corpo está emitindo. Para ele fazer um diagnóstico bem feito, ele tem que examinar de uma maneira mais precisa, mais profunda. Da mesma forma, para identificar o que está acontecendo com o irmão, eu preciso ouvi-lo com mais profundidade. Não interrompê-lo toda hora, não procurar dizer o que ele está precisando, mas deixar ele mesmo dizer. Então, eu vou consolá-lo. À medida que eu sei, eu quero dizer que eu estou contigo. Eu vou estar orando contigo, vou estar ligando para ti. E talvez, por conta desse seu consolo, esse irmão volte à comunidade, se anime na comunidade. Pois não, doutor? Nas mentorias, eu gosto de dizer isso. Quando eu pergunto, né, para os alunos, ou para qualquer pessoa, eu acho interessante quando a gente pergunta, que a pessoa começa a responder, é como se nós fôssemos uma fruta e a gente está descascando aquela fruta. Perfeito. Então, o que a gente vê por fora é uma coisa, mas o que a gente vê por dentro é uma coisa totalmente diferente. Descascar um pouco, né? O pouco por dentro é diferente. A banana, você descasca, é diferente. A laranja é diferente. Então, quando a gente começa a fazer perguntas que deixam a pessoa responder, a gente está descascando ela e vendo o seu interior, o que realmente existe dentro dela. O que está acontecendo? Quando começou a acontecer? Em que circunstâncias isso começou? Como você reagiu? Então, algumas perguntinhas chaves, somente algumas palavras chaves podem nortear
a tua anamnese, a forma como você vai entrevistar o seu irmão. E isso não serve só para a medicina, não. Isso serve para todas as áreas da vida. Então, vai lá no irmão. E aí, irmão, o que foi que aconteceu? Você não foi mais? Deixa ele falar. Quando foi que começou isso? Deixa ele falar. E aí o próprio irmão talvez vai mostrar a aparência interna que às vezes é fruto até de uma pergunta que você nem fez, que você só deu o norte e deu ali o estímulo para que ele pudesse desabafar contigo. Para isso tem que ter confiança, para isso tem que ter sensibilidade, para isso tem que ter amor. Então eu vou consolar quem está desanimado. Mais um passo: ampareis os fracos. Tem muita gente fraca na igreja, fraco na fé, fraco no discernimento, fraco no entendimento, fraco no sentido de qualquer palavrinha que a pessoa recebe, ela já se dói. Então o que eu tenho que fazer? É amparar, não deixar ela cair, servir de amparo, ou levantá-la quando ela está caída. E é isso que um cristão, como igreja, que está querendo promover a saúde mental, deve fazer, né? E em geral, esse trabalho de amparo, às vezes é muito doloroso, porque tem alguém tentando ajudar e outros irmãos criticando aquele que está ajudando. Já viram isso? Eu já vi. Alguém tenta ajudar, mas o restante da comunidade, rapaz, não perde tempo com essa pessoa não. Ela não quer nada com nada. Ela não quer nada com a vida. Espera aí, você disse isso, mas você já foi lá para ajudar a pessoa? Você já tentou? Já tentei, meu irmão, eu não consegui. Pronto, você tentou, deixa eu tentar também. A hora que eu perceber que é um pensamento obstinado, de impunidade, de um senso de injustiça, de irreverência contra a palavra de Deus, aí vem os passos de disciplina que a igreja vai aplicar. Mas antes disso, vamos tentar ampará-lo. E por último, sejais longânimos para com todos. Com todos. O que é longânimo? Paciente. Tenha paciência com as pessoas. Tenha cuidado de não ser rápido demais para fazer um julgamento precipitado com aquela pessoa. E quando a igreja faz isso, admoesta os insubmissos, ela vai amparar os que estão fracos, ela vai consolar aqueles que estão doentes espirituais, ela vai ter paciência com todos. Então, o estímulo aqui vamos ser uma comunidade terapêutica? Então, para eu ser uma comunidade terapêutica, eu não preciso mandar a pessoa para um hospital, para uma clínica de recuperação, de reabilitação. A comunidade terapêutica começa aqui dentro, consolando, advertindo, amparando e tendo paciência. Agora, quanto à ansiedade, que é o tema de hoje, a temática que o pastor Luiz ele me trouxe é a ideia da dependência de Deus. A ansiedade deve ser um estímulo a mais para que eu dependa de Deus. Pode passar. O substantivo está ligado à palavra ânsia. Da perspectiva psiquiátrica, se trata de uma sensação de receio e de apreensão sem causa evidente. E aí se agregam fenômenos somáticos como taquicardia e sudorese. Explicando melhor, é como se você ficasse apreensivo ou com medo de algo que vai acontecer. E você tenta identificar uma causa e não acha. Por que eu estou com medo? Por que meu coração está acelerado? Por que as minhas mãos estão frias? Por que eu estou com a dor no peito? Por que o meu pé está tremendo? Por que eu estou todo trêmulo? E aí, por que meus olhos estão piscando demais? E você não acha uma causa. E isso é um fenômeno que ocorre em pessoas que manifestam ansiedade, e é um fenômeno natural. Não é necessariamente um fenômeno patológico. Não é necessariamente um transtorno. Ansiedade você tem quando vai paquerar pela primeira vez. Ansiedade você tem quando recebe uma cartinha de amor dos adolescentes, dos jovens. Ansiedade você tem quando vai entrar na faculdade. Quando você vai fazer o seu primeiro exame clínico, você que é médico. Quando você vai consultar o seu primeiro paciente. Que ansiedade, hein, doutor? Que ansiedade, que medo.
Que desejo de acertar e medo de errar que a gente tem. Da mesma forma, qualquer profissão. Ansiedade o pastor Luiz deve ter tido, quando ele veio aqui e aceitou o convite. E agora, o que vai ser de mim, né? E aí, a ansiedade chega. Então, é um fenômeno natural. Agora, quando aquilo começa a se repetir de uma maneira insidiosa, crônica, repetidamente, todo dia a mesma coisa, opa, eu tenho que ter um sinal de alerta. Isso pode estar virando um transtorno. Aí, segundo George Brown, a depressão e a James Bellinger, a ansiedade e depressão são gêmeas bivitelinas, ou seja, são gêmeas idênticas. Estão muito ligadas entre si. Então, em geral, um paciente que tem depressão desenvolve também sintomas ansiosos. Ou quem tem ansiedade caminha para uma depressão. Existe até um transtorno que é muito exagerado aí nos diagnósticos médicos, que é o chamado transtorno misto ansioso depressivo. E por quê? Porque estão ligados. A pessoa começa a tremer, começa a ver aquilo. O que é que vem depois? Tristeza. Ela chora, ela desanima, ela não quer mais ir no trabalho. Então, aquela síndrome de pânico ou crise de pânico que ela teve desencadeou também sintomas depressivos. E, em geral, a ansiedade, aliás, a depressão é uma reação a uma perda passada. Pessoa que teve em luto, pessoa que apresentou uma perda no emprego, perdeu seu emprego, o filho adoeceu, ela está presa naquele passado. Quantas pessoas não estão presas a um luto, a perda de um parente, e que nunca mais conseguiram voltar à ativa, voltar ao trabalho? Sempre ela está presa naquele evento, que a aprisionou, que a acorrentou e que não deixa ela sair dali. Vamos para um passeio? Não, vou não, outro dia eu vou. Vamos à igreja? Depois eu vou. E você vai investigar, a pessoa está ainda presa a um trauma do passado. A ansiedade não. É uma reação a uma perda futura. Eita, será que eu vou me manter nesse emprego? Será que a gestão que vem, o prefeito não vai me tirar do emprego, da função? Será que o meu filho vai bem na faculdade? Será que ele não vai adoecer? E esse medo de uma perda futura leva você a ter ansiedade. Próximo. Quais são as coisas que alguém que tem ansiedade sente? Medo. Medo quanto à sua segurança, a segurança que você, a dos que ama. Medo sobre como você vai morrer. Será que eu vou ter uma doença que vai me debilitar progressivamente? Será que eu vou desenvolver esclerose múltipla? Será que eu vou desenvolver doença de Alzheimer? Será que eu vou desenvolver esclerose lateral amiotrófica? Vou perdendo progressivamente os movimentos de maneira ascendente. Começa na perna, depois vem passando, vou perdendo os movimentos do intestino, vou perdendo o movimento das mãos, vou perdendo os movimentos da deglutição, daqui a pouco eu não consigo mais engolir. E tudo isso eu consciente do que está acontecendo. Então, quem tem um paciente com ela, sabe quanto sofrimento aquilo é ocasionado para o paciente e para a família do paciente. De repente você fica com medo. Será que isso não vai acontecer comigo também? Será que eu não vou ficar com Alzheimer? E aí o medo do Alzheimer é que o Alzheimer faz você perder o filtro. E daqui a pouco tudo aquilo que você diz em secreto, você vai dizer em público. E se você faz coisas erradas em secreto, elas vão ser reveladas em público, porque o filtro se perdeu. Medo de estar solitário, medo de ficar sem dinheiro, medo quanto ao futuro dos filhos, é um dos medos mais comuns. Será que o meu filho vai se dar bem na vida? Será que ele vai casar bem? Será que os meus netos virão saudáveis? Medo sobre o que acontece após a morte. Será que vão esquecer de mim depois que eu morrer? Será que eu vou ser difamado? O que é que vão pensar no dia do meu velório? Tem até um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. E nesse livro, ele pede para você fazer um exercício de imaginação. Imagina o dia do seu velório, Imagina que tem alguém morto, está todo mundo olhando ali. E você chega para perto do caixão e quem é que está lá dentro? É você mesmo.
E aí? O que é que as pessoas vão falar de você no dia que você morrer? Daí, tem um escritor também, que não é muito querido, né, em geral, pelas pessoas, mas ele ensina uma coisa chamada a arte do necrológio. O nome dele é Olavo de Carvalho. O que é que ele diz? Você tem que imaginar o dia da sua morte. Como aquilo vai sair nos jornais. Morreu hoje, fulano de tal, com tantos anos. Imagina o que foi que história vão contar a seu respeito. Foi um homem de bem, teve sucesso na vida, alcançou tal coisa, fez isso e fez aquilo. Que tipo de descrição vão fazer nos jornais no dia da sua morte? Ou um amigo teu, que tipo de discurso vai fazer no dia da sua morte? Então, esse tipo de pensamento me leva a direcionar melhor o meu presente. Saber como eu vou morrer, imaginar como será o dia da minha morte, deve me levar a planejar até eu chegar ali. Então, pensar na morte nem sempre é também algo ruim, é algo bom. O problema é que as pessoas só pensam nas consequências, não fazem nada para se prevenir quanto às consequências negativas. Não procuram melhorar, não procuram crescer, não se planejam. Meu irmão, se você não se planejar, as coisas não vão cair de mão beijada do céu para você, não. Se você não estudar, se você não tiver um planejamento financeiro, um planejamento de viagens, aquele sonho que você tem dificilmente vai acontecer. E aí, o que é que gera ansiedade? É essa falta de planejamento. É essa falta de pensar que tipo de pessoa eu quero ser lembrado, como eu quero ser lembrado depois da minha morte. E você não pensa e vive de qualquer jeito. E as pessoas estão fazendo julgamento para que você morrer, sabia? Precisam nem morrer já, hoje já estão fazendo, já estão julgando. Fulano é assim, fulano é assado. Eu sei que ele é relaxado, eu sei que é... Pensa agora, o que é que eu estou pensando de mim? E o que é que eu posso fazer para melhorar? Não por causa deles, mas por causa de Cristo. Medo de viver uma vida sem sentido. Ixi, esse aqui é um medo grande. Medo grande. Acho que a minha vida não tem sentido algum. Não tem um valor próprio, eu não acho nada de útil na minha vida. É a pessoa talentosa, cheia de valores e se achando inútil. Aí está ligado à depressão também. Medo de não ser amado ou de estar sozinho. Será que um dia eu vou encontrar alguém que me ame? Eu sou tão solitário, será que eu vou ficar sozinho? Será que eu vou ficar para a titia, né? O ruim é quando a titia já morreu. Daí você nem para a titia ficou, né? Medo de estar apaixonado e o medo de ser magoado por aquela pessoa. Medo de ser traído, medo de ser deixado de lado, medo de não encontrar alguém de fato que lhe ame, de alguém que só está lhe usando. Medo sobre o que você pode perder, a sua aparência, né? O seu namorado, a namorada, perder os cabelos, perder a juventude, perder a capacidade de pensar, perder dinheiro, trabalho, cônjuge, saúde, passatempo, propósito, certo? Então, todos esses medos são naturais. Quando eles ganham poder e terreno na nossa mente, que a gente pensa nesse medo todo o tempo, aí a gente se dá mal. Próximo. Aí o Welch elenca algumas fobias mais comuns, medos que dominam a nossa mente, né? Altura, cortes de papel, né? Então tem gente que tem medo até de corte de papel. Medo de se sufocar, medo de rato e outros roedores. Quem já leu o livro 1984 sabe que aquele personagem do livro, ele morre de medo de rato. E nesse livro, a pessoa que é aprisionada pelo governo, a punição dela é que o governo descobre de cada uma delas qual é o maior medo. E eles vão entrar na sala 101. E quando você entrar naquela sala, você é exposto ao seu maior medo. Então, digamos que você tenha medo de rato. Quando você entra na sala 101, está lá duas ratazanas grandonas, prontas para devorar você, e você vai ter o seu rosto fixado ali, você não vai poder se movimentar, você vai estar amarrado, e os ratos soltos para vir comer a sua carne. É isso que tem lá na sala 101, né? O livro de 1984 é apavorante, mas é um livro interessante. E ele mostra que o autor tinha medo.
Aqui alguém tem medo de alguma coisa? Tem? O maior não identificado. Sabe não qual é o maior? Eu também tenho muita coisa. Pronto. O maior eu não sei qual é não. Você sabia que o governo está sabendo qual é o seu maior medo? Está sabendo. Qual é o medo que o governo está sabendo disso? Que as grandes inteligências internacionais descobrem os nossos medos? Rede social. Estão sabendo de tudo que a gente teme, todas as nossas ânsias, mais do que a gente imagina. Né? Talvez seja uma das formas de tortura, né, que alguém pode fazer isso aí. Medo de cobra, volta, por favor. Cobra, medo de gordura. Eu tenho medo de viajar de avião. Né? Eu tenho medo de viajar de avião. Quando o avião decola, eu já olho para o cronômetro, faltam 3 horas e 30 minutos para eu chegar no meu destino. Né, tal. E eu fico trabalhando esse medo ao longo da viagem. Medo de dirigir em mau tempo, de escuro, de pontes, de agulhas, de câncer. Medo de terrorismo, medo de insetos, de calvície, de germes, de vômito, de afogamento. Medo de dentista. Quem aí tem medo de dentista? Né? Muita gente tem medo de dentista. Medo de multidões. Pronto, são medos. Pode passar. A Bíblia fala, mostra a igreja não, o Antigo Testamento, o povo de Israel, passando por isso. Abre comigo aí em Levítico 26, 36. Está aqui o texto, né? Eu vou ler só esse aqui, Levítico 26, 36. Esses slides vão ficar à disposição dos irmãos. Se algum irmão quiser o slide, pode pedir ao pastor e ele pode disponibilizar. Aquele de vocês que sobreviverem ao exílio, eles meterei no coração uma ansiedade tal nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Então, a metáfora da ansiedade. É alguém que vê um medo potencial, que é um medo muito, mas muito difícil de aquilo acontecer, mas que a pessoa já imagina a catástrofe e a desgraça. Uma folha se moveu, ele achou que tinha uma espada, que tinha um exército perseguindo ele. Então, já viu isso? Quem tem medo de trovoada aí? Quem tem medo de chuva? Né? Eu tinha quando eu era menor. Então, eu achava que ia acabar com tudo. Eu via um ciclone, né? Eu assistia filmes e via os ciclones, achava que vinha um ciclone e ia levar todas as casas. Eu ficava morrendo de medo debaixo da cama, muitas vezes, para que ali eu pudesse ter um lugar de refúgio contra o ciclone. E no Brasil nem ciclone tem, se bem que está tendo, né? Se bem que daqui a pouco a gente está tendo algumas surpresas aqui no Brasil. E a verdade é que isso gera, então, ansiedade, preocupação. Aqui, no caso de Israel, qual foi a causa do medo? Foi o pecado. Foi o pecado, porque o povo se rebelou contra Deus, Deus mandou ansiedade. Quem é que está mandando ansiedade aí? É Deus. É Deus que está colocando um coração ansioso no coração do povo. E é isso que eu chamo de metáfora do exílio. Um coração que fica exilado no futuro. Meu Deus, o que vai acontecer comigo amanhã? E se a economia do Brasil cair, for derrubada? E se tal presidente entrar ou sair, o que vai acontecer? Aí fica especulando e deixa de viver o que tem que viver hoje. Né? Como? Fica criando expectativas, muitas vezes, que nunca irão acontecer. Exato. Quero que o irmão abra em Deuteronômio 36 e veja um antídoto do Antigo Testamento contra essa ansiedade. O que é que diz? Deuteronômio 31:6. Quem encontrar pode ler bem alto. 31:6. Esforçai-vos e animai, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que está convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Pronto, então pensa aí no medo que você tem e vamos aplicar. Aqui está ligado a quando o povo de Israel iria conquistar Canaã. E Josué, Moisés está dizendo isso para o povo e para Josué. Então vamos aplicar isso para nós. Sede fortes e corajosos. Não temais.
tenho medo de andar em público, eu tenho medo de estar em multidões, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de rato, eu tenho medo de barato, eu tenho medo de cobra. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante desse medo, porque o Senhor vosso Deus está aí convosco. Na hora do medo, lembre-se que Deus lhe fortalece, lhe dá coragem, e Ele está contigo. Não vos deixará, nem vos desamparará. Quando a gente se deixa dominar pelo medo, é como se a gente estivesse declarando a ausência de Deus ao nosso lado. Eu pergunto, quantas vezes você se deixou dominar pelo medo e você se lembrou de Deus? Você lembra de Deus, mas você lembra de Deus de uma forma muitas vezes desesperada e clama a Ele para lhe livrar daquilo. Às vezes reza até uma Ave Maria, né? Mas o que ocorre é que você pensa ali de uma maneira muito furtiva. O que o texto está dizendo é: Deus está convosco, e a doutrina da presença de Deus, da presença santa de Deus no vosso meio, deve ser um fator de pacificação do coração, de cura para a ansiedade, de lidar com o medo. Ora, se todos nós nos paralisássemos pelos medos que temos, a gente não faria nada na vida. A gente não viajaria. Eu preciso viajar pelo meu trabalho, pela questão de muitas vezes estar ligado a alguns cursos que eu preciso fazer, eu viajo. E se eu fosse me dominar pelo medo de avião, eu deixaria de cursar, eu deixaria de viajar, eu deixaria de visitar os meus parentes. Então, aquilo que eu vejo como um medo, quando eu estou subindo, eu fico lendo a Bíblia, eu fico orando: Senhor, esteja aqui comigo, me livrando desse medo. E uma coisa, o medo de avião não me deixou. Eu continuo tendo medo de viajar de avião, mas eu aprendi a descansar no Senhor mesmo diante do medo. Vocês estão entendendo que certos medos vão ficar contigo até o final da sua vida? Pode? Além dessas causas, eu estava materializando aqui um conteúdo e eu pude me questionar, para questionar o Senhor essa situação. Fale. O Senhor fala também, além disso, está muito relacionado a eventos passados, que no momento você se encontra paralisado com medo de acontecer novamente. Claro. Um trauma, e Claro. esse trauma é intensificar a depressão. Com toda certeza. Existe um transtorno chamado transtorno do estresse pós-traumático. São pessoas que foram feitas reféns num assalto. Então é um funcionário de um banco, chega lá os assaltantes e aponta o revólver na cabeça dessa pessoa, né? Esse funcionário nunca mais vai querer voltar na agência, mesmo sabendo que aqueles assaltantes não voltarão mais lá, porque já foram presos. Então, o que foi que aconteceu com essa pessoa? Ela teve um trauma. Sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, sobreviventes da Guerra do Vietnã, que viram gente morrendo, agonizando, pedindo para ser salva e não tinha como salvá-la. Como é que fica a cabeça de uma pessoa dessa? Ela fica lembrando daquelas coisas boa parte da vida dela. Ela vai remoer, talvez até o último dia da vida dela. Então, não vamos tapar o sol com a peneira. Os traumas que a gente sofre no passado, talvez nos acompanhem até o último dia da nossa vida. Ou a pessoa vai esquecer que foi traída? Esquece? Esquece? Não esquece. Ou esquece que quando alguém te decepcionou? Esquece quando recebeu um tapa na cara? Não. Lutador aí que eu diga, né? Esquece quando o salário não cai na conta? Né? Aí é que não esquece mesmo, né? Então, você fica traumatizado, fica com medo de que o atraso ocorra de novo, de que a decepção venha de novo. Então, é aquilo que ele falou. São gêmeos bivitelinos.
A depressão, o trauma depressivo, alguma coisa triste no passado, pode fomentar uma ansiedade de aquilo vir a ocorrer de novo. Como lidar com isso? Acho que é essa a pergunta que a senhora está me perguntando. Vamos já responder. Próximo. Então, está aqui. É o texto que o pastor Luiz leu hoje de manhã, Filipenses capítulo 4. Vamos abrir para Filipenses 4. A gente vai fazer algumas considerações do texto, vamos aplicar e depois eu vou abrir para os irmãos também participarem. Filipenses 4, vamos ler o verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Como é que fica a sua mente quando você teve um trauma? Vou pegar esse exemplo da irmã. Vou pegar um exemplo muito comum no dia a dia. Alguém que foi abusado sexualmente. Como é que fica a mente dessa pessoa depois que ela é adulta? Fica uma mente desprotegida, vulnerável. A pessoa não vai ter medo de ser abusada de novo. Mas o abuso gerou uma fragilidade emocional. Ao ponto de que ela olha para o lado sempre se sentindo ameaçada. Sempre se sentindo perseguida. Sempre se sentindo visada. Alguém está me vigiando. E essa sensação de hipervigilância gera nela ansiedade. Ela se sente desprotegida. A mente dela é vulnerável. A gente viu ontem, a pessoa irada. É como uma cidade que não tem muros, ela fica vulnerável. Então, o primeiro passo para que a gente proteja a nossa mente não é focando no trauma, não é indo até Freud e descubra o complexo de Édipo, né? Que o filho tinha uma paixão escondida pela mãe, que ocasionou o ciúme do pai e levou o pai a tratar mal o filho. Você já viu essa história? Né? Então, muitas vezes, aquela criança acha que o seu pai é o seu inimigo, porque o pai vê a mãe toda hora beijando o filho, mas não recebe beijo nenhum da esposa. Então, esse menino aqui está disputando a atenção da minha esposa, e por isso, então, eu vou castigá-lo. Não é isso. Não creio que esse é o foco de resolver problemas traumáticos. Não é voltando ao passado necessariamente. Porque eu conheço pessoas que já fizeram sessões e sessões de psicoterapia, de psicanálise, voltaram ao passado. Talvez aquela volta ao passado ajuda a você repensar a sua vida. Eu concordo. Não estou dizendo que é inválido, mas eu estou dizendo que resolva. O que o texto bíblico diz para resolver a ansiedade é: busque alegrar-se no Senhor. Busque alegrar-se no Senhor. É um imperativo. É uma ordem. O John Piper chama isso de imperativo da alegria. A Bíblia te ordena a ser alegre. Você sabia disso? Ela ordena, ela manda. Alegre-se no Senhor. É um imperativo aí no grego. Como é que eu me alegro no meio de uma circunstância adversa, no meio de um trauma, no meio de um problema? O texto diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu esqueci aqui uma palavrinha-chave. Qual é? Alegrai-vos sempre. Então, a palavra é pantoté, em todo tempo. Quando eu devo me alegrar? Todo tempo. Estamos em todo tempo alegre, Deus? Amém? Amém? Amém. Amém ou não? Deve ser assim, mas nem sempre a gente segue essa orientação. Né? Então, se é em todo tempo, e é uma ordem para estar alegre todo tempo, Paulo diz, para você não se esquecer, vou dizer de novo, outra vez eu digo, alegrai-vos. Olha 3:1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosto e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Alegre-se. Repete. Quem é professor aqui usa esse artifício da repetição para ficar na cabeça da criança, da pessoa, nem que seja forçado.
Ele se expõe tanto àquilo que ele aprende. E Paulo está repetindo novamente, para que a gente não se esqueça que a gente deve se alegrar. E por que ele repete? Porque é fácil se esquecer. Como é que eu demonstro a minha desalegria, a minha falta de alegria? Caio em murmurações, em lamúrias e disputas. Quando alguém faz um concurso, vestibular no meu tempo, hoje ainda tem vestibular em algumas universidades, ou Enem, ou concurso público, ou concurso para um cargo bem disputado, ela encara o mundo como o quê? Ela pode encarar de duas formas. Pode encarar o ambiente como um ambiente hostil e competitivo, e que eu tenho que ser o mais forte para sobreviver. Quando eu estudava o cursinho, havia um personagem chamado Sid Nelson. E o Sid Nelson dizia: só os fortes sobrevivem. O que é isso? É teoria da evolução aplicada à carreira de estudos. Você é forte, você consegue, você vai ser o melhor. Devemos pensar assim de nós mesmos? Ou devemos pensar de nós mesmos o seguinte: eu tenho potencialidade e eu vou desenvolvê-las até onde eu puder. Eu não vou encarar o meu irmão como inimigo, não vou encarar o colega de cursinho como inimigo. Aí, algumas formas da gente ver as pessoas tendo um espírito de disputa. Elas sabem que vai ter um concurso, né? Então, você sabe que tem um concurso abrindo em tal canto, você não é obrigado a contar para ninguém. Correto? Quem é que tem o dever de procurar saber onde é que está tendo concurso? É a pessoa que quer fazer o concurso, né? Então, não se sinta também triste. Eu fui egoísta, porque eu não avisei o irmão que quer fazer esse concurso, que está tendo concurso. Se você não avisou, você não é obrigado a avisar. Mas se você vive sempre assim, você sempre está querendo esconder um segredo dos outros. Você sempre está querendo esconder o pulo do gato de alguém. Porque você acha que a sua segurança é sempre ter uma informação-chave que o outro não tem. Quando isso ocorre, a minha mentalidade é de que a minha segurança está onde? No conhecimento que eu tenho. A minha segurança está onde? No fato de tudo me ir bem. A minha segurança está onde? No fato de eu ser assegurado financeiramente por um concurso. Que garantia eu e você temos que aquele cargo para o qual fomos concursados vai sempre nos dar um emprego? Nenhuma. Meu irmão é funcionário dos Correios. Os Correios podem ser privatizados a qualquer momento. E os funcionários dele podem perder seu emprego. Então, um concurso não é garantia absoluta de nada. É algo que a gente deve procurar? Sim. Se você pode fazer um concurso, amém, faça. Mas não coloque a sua confiança no concurso pelo concurso. Aprenda que isso é mais um meio de você ter uma facilidade, ganhar férias, 13º, direito a viajar, né? Um direito de descansar, ter assegurado os seus direitos trabalhistas. Ótimo, não está errado não. O erro está em garantir que isso vai me trazer alegria. E eu conheço muitos concursados insatisfeitos, muitos concursados que não têm alegria, e mentalidade de concursado que é um eterno concurseiro. Faz um concurso hoje, estou ganhando 4 mil, vou fazer um de 6 mil. Estou ganhando 8 mil, vou fazer um de 10 mil. Estou ganhando 10 mil, vou fazer um de 18 mil. Eu não tenho, já deu os 40? Vamos fechar. Então, não tenha essa mentalidade. Saiba que é fácil esquecer, mas a base da sua alegria não é o concurso, não é o dinheiro, é quem? Alegrai-vos sempre no Senhor. Então, é a nossa união com Cristo que é a base da nossa alegria. Não é a sua riqueza, não é o seu mérito acadêmico, o seu bem, a sua família, a sua igreja. A base de tudo isso é Cristo. Então, viva e ensine essa verdade para os seus filhos. Vamos para o próximo, segundo ponto. Seja generoso. Porque quando você é gentil para com o outro, você não insiste que é melhor. Você apenas mostra o que você é com a sua atitude. Verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor.
E a forma de eu ser generoso é saber que Cristo está perto de voltar. Sabe uma coisa? Eu vou fazer o bem com o irmão, porque Jesus já está perto de voltar. E eu vou viver à luz da volta de Cristo. Eu vou viver sabendo que Ele pode voltar a qualquer momento. Então eu vou fazer o bem para o próximo. Não vou querer ser melhor do que o outro. Vou tentar ajudar o outro na sua dificuldade. E quando a gente é gentil, é bondoso, é caridoso, é cuidadoso com o outro, a gente deixa o foco em quem? E passamos a ter o foco em ajudar o próximo. Então, o serviço ao outro é um grande antídoto contra a ansiedade. Então, alguém me feriu, alguém me machucou, alguém fez o mal contra mim. Eu vou fazer o bem para o outro. Experimento fazer o bem um mês. Vou fazer o bem para todo mundo que vem até mim. Vou ajudar essas pessoas. Vou amá-las. Você vai ver as pessoas se aproximando de você. Talvez alguns oportunistas chegarão, é verdade, você vai ter que fazer um filtro. Mas você vai ver como o cuidado e o serviço ao próximo é um estímulo para que os outros tanto se aproximem de você, quanto você fique feliz. É mais feliz ajudar do que receber. É mais feliz aquele que ajuda do que o que é ajudado. E quando você ajuda, e quando você serve um pedaço de bolo, e quando você serve uma água a alguém, aquilo te deixa alegre. Próximo. Vence a ansiedade cultivando uma vida de oração. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, intercessões, petições e ações de graças. Próximo. Então, qual é a aplicação que a gente tem? É que o exílio no futuro nos leva a pensar aceleradamente nos cuidados do futuro. Ah, será que eu vou ter comida? Será que eu vou ter bebida? Será que eu vou poder ter alguém me acompanhando? Né? Será que o dinheiro me traz essa segurança? Não traz. O dinheiro ajuda. E quem puder acumular dinheiro é bom, não é pecado. Desde que isso não seja o centro do seu coração. Mas se a nossa ansiedade está tirando nossa confiança no poder provisor de Cristo e o nosso contentamento nele está nos deixando inquietos, estamos pecando. Uma das evidências que você está ansioso por causa de pecado é que você não ora. Então, como é que está a nossa vida de oração quanto àquilo? Quanto à nossa alegria? Senhor, me dá alegria para ti. Me ajuda a me satisfazer em ti. Me ajuda a ser generoso. Outra evidência que você está ansioso por causa de pecado é você só pensa em você, só pensa no seu umbigo. Não pensa em ajudar o próximo. E uma terceira evidência é que você não ora. A Bíblia está dizendo, quer saber qual é o antídoto contra a ansiedade? Ora. Pede a Deus. Coloca o foco da tua mente guardado na dependência de Deus. E você vai ver como Deus pode acalmar o teu coração. Deus conhece e supre a sua necessidade. Você passou fome? Você ficou desabrigado? Você é um pedinte? Você está na rua? Você está no beco da amargura? Então agradeça a Deus por isso. Ele está suprindo as suas necessidades. Próximo. Se houver sintomas físicos, considere o tratamento médico. Lembra que fazer uso de antidepressivo e ansiolítico não é pecado, não. O pecado é colocar a sua confiança exclusiva no remédio. E aí a gente tem outras partes, mas eu vou deixar para a gente falar um pouco sobre outro versículo depois que eu ouvir os irmãos. Algum irmão sobre ansiedade, sobre trauma, até sobre depressão, quer fazer algum comentário, quer trazer alguma experiência que possa nos auxiliar, a oportunidade está franqueada. Doutor, vamos levar o microfone, que eu acho que fica mais produtivo, né? Isso mesmo. Eu pedi para o irmão, o Daniel. Pega esse outro aí, tem outro aí do meu jeito. Isso. Pronto, eu vou pedir, a gente vai ter agora